No vídeo de hoje vamos falar de uma ação que desperta muita atenção, principalmente aí pela queda de valor que ela teve nos últimos anos. Trata-se da IRB, IRBR3. Se você gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E vamos começar trazendo os dados divulgados pela empresa no fechamento do ano de 2021. Como já vinha sendo percebido, a empresa diminuiu sua participação em prêmios emitidos no exterior, aumentando a sua participação no Brasil. Dentre os contratos que a empresa elencou como interessantes de serem renovados, em 2021 o ano fechou com 84% renovados, um pouco menor que o ano de 2020. Agora temos uma visão de riscos. O IBNR do gráfico representa a provisão de sinistros ocorridos e não avisados. Em relação ao ano de 2020, em 2021 houve diminuição desse valor. Em compensação, o PSL, que é a provisão dos seguros a liquidar, aumentou significativamente ao longo da pandemia. Ou seja, a empresa aumentou sua previsão de modo a suportar maior nível de acionamento dos seguros. Em termos de participação média nos contratos, a empresa está diminuindo sua exposição à Argentina, reduzindo nos últimos 4 anos de 34% para 23%. Mas, mesmo com essa condição, houve uma melhora do resultado em relação a 2020, onde a empresa registrou um prejuízo bem maior, como podemos ver na análise comparativa entre os anos. A sinistralidade, que representa os valores pagos em sinistros pelos prêmios recebidos pela seguradora, que estava em 100% em 2020, apresentou uma queda de 8%, chegando a 92% em 2021. Com isso, o índice combinado ampliado diminuiu de 131% para 121%. De uma forma resumida, esse índice reflete todas as despesas da seguradora sobre os prêmios recebidos, mais o resultado financeiro. Esse índice deve ficar abaixo de 100% para que a empresa esteja em uma situação saudável de caixa. Infelizmente, essa não é a situação da IRB nos últimos anos. Dito antes, o prêmio emitido do Brasil ganhou participação em relação ao prêmio emitido no exterior. O prêmio ganho pela empresa, apesar de uma inflação na casa dos 10%, aumentou somente 3,8% entre os 2 anos. Também é um ponto de atenção para o investidor de IRB. Em termos de linhas de negócio, é uma boa diversificação pela empresa, sendo que o seguro patrimonial representa cerca de um terço de todo o prêmio, seguido pelo seguro rural e seguro de vida. Esses três maiores, em conjunto, respondem por 70% do total. Do total de sinistros retidos, sinistros de responsabilidade da seguradora, temos um passivo significativo de sinistros anteriores ao segundo semestre de 2020. São quase 75% do total nessa categoria. Vemos que, de fato, o ano de 2019 e o primeiro semestre de 2020 houve um aumento significativo de sinistros. Em 2021, o número ficou em um patamar mais elevado do que já foi no passado, mas pelo menos ligeiramente menor do que o ano de 2019. O custo de aquisição de novos seguros tem ficado em patamar estável, praticamente com o aumento do investimento no Brasil e diminuição do investimento no exterior. O índice de comissionamento representa o custo de aquisição pelos prêmios recebidos. Apresentou uma pequena melhora no período. As provisões técnicas da empresa seguem no positivo, depois de um período bastante negativo entre 2019 e início de 2020. Um ponto de atenção para as próximas divulgações de resultado está na questão da solvência, que ainda é positiva, mas tem caído a cada trimestre, tendo uma queda significativa no último trimestre de 2021.
Os ativos financeiros da empresa diminuíram no último trimestre de 2021 também, sendo que 42% do total estão atrelados ao dólar. O resultado financeiro saiu do prejuízo em 2020 para um lucro de 600 milhões de reais em 2021. Analisando o lucro por ação da IRB, vemos que o resultado sai de um lucro em 2019 e 2018 para um prejuízo em 2020 e 2021. Em termos de preço por lucro, como estamos com prejuízo, não faz sentido fazer análise desse indicador. Os dividendos foram pagos somente até o início de 2020, quando a empresa começou a avaliar os efeitos da pandemia. O payout já tinha caído para o mínimo praticamente, e com os prejuízos de 2020 e 2021 foi zerado. Interessante notar que até 2018 a empresa tinha uma situação interessante de pagamento de dividendos. Tanto que o dividend yield foi mais de 6% em 2018 e, praticamente, zerou no ano de 2021. O valor patrimonial da ação apresentou queda entre 2020 e 2021. Somente esclarecendo, a grande queda do gráfico se deve ao desdobramento das ações em 2019. A relação preço por valor patrimonial tem caído também, chegando ao seu menor valor histórico. Quem já chegou a pagar mais de 6 vezes o valor patrimonial da empresa certamente teve um prejuízo significativo. As ações da IRB estão sendo negociadas próximas a R$ 3,50, mas desde o início da pandemia houve uma queda significativa de valor. A empresa já vinha passando por alguma turbulência, mas o impacto foi muito forte. Agora, no passado recente, as ações têm tido um certo nível de recuperação, depois de uma mínima de R$ 2,84. A expectativa dos analistas é de um valor acima de R$ 5 em 12 meses, apesar da maior parte deles recomendarem a venda da ação. Normalmente, nesse ponto do vídeo, a gente usa a fórmula de Graham para calcular o valor intrínseco de modo mais simples da ação. No entanto, ela não se aplica a uma empresa que registra prejuízo. Se considerarmos o lucro passado e os desdobramentos, a gente chegaria a um valor de R$ 11. Mas podemos dizer que a empresa mudou muito desde então, portanto, esse valor não seria adequado para análise. Quem investiu na ação há um ano atrás teve uma perda significativa de mais de 40% de valor. E por fim, vamos trazer os pontos positivos e negativos para o investimento na ação da IRB. Do lado positivo, é o prejuízo menor em 2021 do que em 2020. De fato, houve melhora do resultado. Projeção de ganho no valor da ação pelos analistas e a relação de preço e valor patrimonial está próximo à sua mínima histórica. E do lado negativo, o aumento da necessidade de reserva para os sinistros, o índice combinado ainda em patamar alto, prêmio ganho pela empresa aumentou em nível menor do que a inflação no período e não é uma boa pagadora de dividendos historicamente. Ou seja, o investidor tem que pesar muito bem esses pontos negativos antes de fazer a consideração de investimento atualmente em IRB. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.